Olá, queridos alunos, reiniciando os nossos estudos, compreendendo a doutrina espírita, especificamente o livro dos Espíritos, dando continuidade ao capítulo 7, parte 2, e como de costume, sempre deixamos uma perguntinha para que vocês possam pensar, e dessa vez vamos deixar duas, porque vamos abordar a infância e vamos abordar a antipatia e as simpatias. E a primeira pergunta que nós fazemos é por que nós notamos mudança de caráter quando a criança sai da adolescência, principalmente nesta fase? E a outra é a antipatia. É um sinal de natureza má. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sino para receber notificações de novas postagens e se estiverem gostando, dá um like pra gente no vídeo. Então, lá na questão 379, é onde começa essa parte que trata da infância, eles nos falam o seguinte: o espírito que anima uma criança pode ser até mais desenvolvido que o que anima um adulto, se aproveitou as inúmeras vivências que teve e progrediu. Então já nos mostra que esse progresso, essas reencarnações contínuas, esse retorno educandário, propicia ao espírito o seu desenvolvimento. Então, ao contrário do que a gente assiste no mundo material, onde os pais têm uma vivência muito maior do que os filhos, porque chegaram a esse mundo primeiro, quando falamos de espírito, não ocorre da mesma forma, porque o espírito de um filho, de uma criança, ele pode ter muito mais experiências, ter progredido muito mais do que os pais que o receberam nessa encarnação. E aí vem aquela célebre pergunta: bom, já que ele é um espírito evoluído, já que ele progrediu, por que ele não manifesta essa inteligência? E nós já falamos na aula passada o porquê, e vamos relembrar. É devido à imperfeição dos órgãos infantis, é que o impede de se manifestar. Ou seja, um instrumento onde vai ser projetado essa inteligência, e o termo é projetado sim, já explicamos a vocês, esse instrumento onde vai ser projetada essa inteligência não está amadurecido. Ele precisa ganhar forma, ele precisa solidificar esse, vamos chamar, organismo, para que possa essa inteligência ser projetada. Naturalmente, não vamos esquecer, e veremos mais à frente, que existe a questão também do véu do esquecimento. Nem todos os instrumentos, nem todos os talentos, melhor dizendo, que acumulamos durante as nossas jornadas, serão expressas na jornada que estamos reencarnando. Mas a inteligência, ela está ali formada no todo, porque a inteligência, como vimos, não está alocada na matéria, está alocada no espírito. Ou seja, como você falou na aula passada, o espírito está pronto, mas o corpo ao qual ele vai manifestar a sua inteligência, ainda não. Então, eles continuam nos afirmando: assim, a manifestação da inteligência somente se aprimorará na medida em que o instrumento também estiver apto. Então, não adianta você ter um espírito, vamos dar um exemplo só ilustrativo, de um Einstein reencarnando e que essa criança vai já expressar essa inteligência. Não, isso não vai acontecer porque essa criança precisa de maturidade. Teremos alguns lapsos aí de informações onde essa criança vai apresentar uma característica que distancia das demais. Sim, isso é possível, mas não expressar a totalidade dessa inteligência. Então, logo, uma criança necessita do amadurecimento do seu cérebro para que as ideias possam se manifestar, estabelecendo nela a razão. Então, nós vemos que a razão não são criadas, como alguns filósofos tentavam nos mostrar, que nós nascemos uma tábua rasa e através dessas experiências a razão ia se desenvolvendo. Não, a doutrina sustenta que a razão ela está no espírito e o cérebro, depois de amadurecido, é que vai ser permitido estabelecer esta razão. Então a perturbação que acompanha a reencarnação também não se dissipa de imediato, por ocasião do nascimento. Então estou te mostrando que as perturbações continuam ainda com a criança. Naturalmente isso vai passar, isso vai deixar de existir, na medida que ela vai avançando, vai ganhando maturidade, tudo isso aí vai passando. Então, na morte, em estágio de criança, o espírito adquire o seu precedente vigor. Entretanto, a lucidez requer um razoável tempo para que se ambiente a vida além do túmulo. Também já conversamos sobre isso, sobre a morte, a eternidade, as consequências. A criança sofre também a perturbação de se desencarne e vai precisar
de algum tempo até recuperar essa consciência espiritual para se reestabelecer. Então ressalta-se que nenhum constrangimento ocorre ao espírito que está encarnado e o corpo ainda com órgãos não amadurecidos, pois sabe ser um estado correspondente à sua necessidade. É um período de repouso do espírito enquanto aguarda o amadurecimento dos instrumentos para poder após expressar suas ideias. Na questão 381 a 382 vocês vão encontrar essa informação que estamos colocando. Naturalmente, como eu sempre informamos, de uma forma mais didática, de uma forma que se pode compreender com mais facilidade. Digamos assim, seria uma tradução dessas questões. De qualquer forma, o que está se mostrando a você é que, para o espírito, quando ele encarna, ele volta à matéria, ele não se sente constrangido por ter um aparelho ainda em formação. Ele sabe que isso é uma ocorrência natural e que todos temos que passar por isso, porque a infância ela é necessária, principalmente ainda no nosso mundo, o mundo que a gente ainda está. Ele sabe que não é um corpo debilitado, diferente daquilo que nós conversamos na aula passada. Ele sabe que ali é o amadurecimento do instrumento. É o corpo em formação. E ele aguarda, isso não traz nenhum problema para ele, porque ele reconhece essa necessidade. Então a infância para o espírito abre a porta da acessibilidade das impressões que recebe, tendo como objetivo auxiliá-lo no adiantamento, residindo aí a responsabilidade dos incumbidos de educá-lo. Então o espírito nesse momento que, vamos dizer o seguinte, ele está em repouso, aguardando essa maturidade, é o momento que os seus tutores, os responsáveis por essa criança, vão informar, vão alocar valores para essa criança. Por isso a importância dos pais, dos tutores, na educação dessa criança, no ensinar valores. Não é a educação no sentido intelectualizar a criança, que isso ele vai aprender na escola. O que ele vai aprender aqui são valores, e isso é fundamental para o desenvolvimento desse ser no futuro, para que ele possa corrigir as suas imperfeições. Lembre-se que nós falamos que o espírito carrega as suas últimas reencarnações, estão afloradas para ele. Então as imperfeições morais que ele teve em vida pretérita, ele vai trazer. E este é o momento de começarmos a educar, de começarmos a corrigir, de começarmos a auxiliar esse espírito para que ele compreenda e receba esses novos valores no sentido de adquirir progresso. Então nós temos que ter em mente a responsabilidade dos tutores, dos pais, na formação desse ser, para que esta personalidade possa ser amoldada a valores aceitáveis, a valores que efetivamente vai transformar esse indivíduo, não mantendo ele os mesmos equívocos que ele possuía no passado. Pois, se assim não fizermos, ele vai ter uma jornada de uma perda, porque infelizmente essa reencarnação para ele nada vai servir, dado que ele não vai corrigir as imperfeições e algumas vezes por culpa e responsabilidade de seus tutores. Muitas pessoas acreditam que não devem impor nenhuma religião a crianças, que eles devem esperar essa criança amadurecer e escolher o seu próprio caminho. Porém, é justamente nesta fase que a criança está mais aberta a receber informações, a receber esses valores que devem ser passados pelos pais. Então, sim, muitos estudiosos falam que este é o momento da criança receber esses valores. Então, não importa se mais tarde ela vai alterar o seu segmento religioso ou não ter nenhum, é uma opção dela, mas agora é o momento de você passar valores. E as religiões, elas têm essa função de ensinar valores ao ser. Então, é importante sim que as crianças sejam encaminhadas ainda em eternidade nesse caminho, para que depois, amadurecidas, elas possam fazer suas escolhas. Sim, a gente sabe que valores, para algumas correntes filosóficas, os valores é inato no ser. Para outros, eles discordam disso. Mas é para aqueles que advogam no sentido de ser inato os valores, esse processo que os tutores fazem com a criança é de relembrá-los, ou de fixar, ou de demonstrar novamente que os equívocos que ele produziu no passado foi justamente as transgressões desses valores que foram passados em vidas pretéritas. Então, é neste momento que, ainda que considerarmos que são valores inatos no ser, ou seja, acompanham o espírito desde sua criação, esses valores, nós precisamos nessa eternidade revivar esses valores no sentido que o espírito possa
relembrar ou fixar aquilo que deixou de fixar em vidas pretéritas. E aí nós vamos falar um pouquinho do choro. Para que a criança chora? Para incomodar o adulto? Será que é isso? Não. Os Espíritos nos falam lá na questão 384, se eu não me engano, ele fala que o choro da criança tem um papel de estimular o interesse e provocar os cuidados que necessita. Sim, como ela não sabe verbalizar as suas necessidades, a forma de chamar a atenção é através do choro. E aí sim, os tutores, os responsáveis dessa criança, pelo choro, vão tentar descobrir qual é a razão daquele choro. Por que a criança está chorando? Né? É fome, é frio, qual o desconforto que está trazendo aquela criança. E aí, com isso, trazer todo um processo de afeto para com aquele indivíduo, nos cuidados que são recomendados, provocado por esse choro. Até porque já falamos em outras aulas que muitas das vezes recebemos no seio familiar espíritos não afins. Espíritos que foram desafetos em outras vidas. Então, é uma forma que a providência divina encontrou de trazer o quê? Essa sensibilidade, porque ali você está vendo uma criança, um bebê chorando. Não vendo o espírito. Não vendo o espírito. Até porque se visse o espírito, não atenderia essa necessidade, com absoluta certeza. E aí, tentando responder a pergunta que foi feita, o que motiva a mudança que se opera no caráter em certa idade? Será? Por que a criança vai passando pela adolescência e a gente fala, nossa, ela não era assim, passou a ser, por que ela é assim? Será que ela realmente se transformou? Exatamente. Será que houve essa transformação? Não, foi influência na escola, foi influência do tio, foi influência do parente. E lá na questão 385, os espíritos nos respondem. É interessante que eles falam uma frase bem marcante no início da resposta. Não conheceis o que é a inocência das crianças oculta. Nós não conhecemos quem é aquele ser que estamos decepcionando em nossas vidas. Quem é aquela criança tão rochuchudinha, né? Tão agradável, né? Quem é aquele espírito? Nós não conhecemos. Muitas das vezes, esses espíritos, eles são alocados em nossas famílias, né? Eles são ligados aos nossos entes familiares por uma razão de necessidade de perdão, necessidade de progresso, necessidade de transformação, necessidade de auxílio, porque sim, esses espíritos poderiam ter sido desafeto nossos, ou alguém que nós causamos muito mal à sua vida ou às pessoas à sua volta. E hoje eles vêm para o seio da nossa família, nós os recepcionamos com esta intenção de acertarmos as nossas pendências, de acertarmos as nossas dívidas. E é por isso que ele nos fala, não conheceis o que é a inocência das crianças ocultas. Nós não sabemos, é sempre uma incógnita. Por isso, a melhor forma de cuidar disso, a melhor forma de tratar essa inocência oculta é tratar todos com igualdade. E como assim igualdade? Amor incondicional a todos, para que eles compreendam. Aquele que já compreendeu o amor, nada altera. Aquele que ainda está num processo de ódio, de revolta, de vingança, quando recebe as doses do amor da família, ele passa a refletir, ele passa a transformar. Então o espírito que anima o corpo de uma criança é uma entidade antiga, com muitas reencarnações e muitas experiências no campo da carne, e também com muitas virtudes ou comprometimentos no campo do mal. E ao sair da adolescência, essas virtudes ou erros se afloram, dando ao espírito um direcionamento, mal ou bom, conforme os recursos que adquiriu em vidas passadas. E aqui a gente faz uma parada. Lembra aquela perguntinha que a gente costuma fazer? Onde foi que eu errei? Por que meu filho ou minha filha age dessa forma? Não, você não errou. O que ocorre é que existe uma personalidade própria ali, individual, e que, mesmo tendo recebido todo o carinho, todo o amor da família, ainda está muito recrudescido, ainda está muito preso a esse ódio, essa vingança, e isso ele não conseguiu ainda vencer. E quando chega a idade da adolescência, isso vai eclodir naturalmente. Não é que ele está se transformando. Lentamente, aquilo vai aflorar, porque esta é a personalidade do ser. Vai poder modificar? Sim, na medida em que vamos dando o remédio adequado, que é em doses não homeopáticas, mas em doses exageradas, chamada amor. As sementinhas plantadas no momento de tenridade, no momento em que esse caráter estava obscurecido pela inocência da infância.
Então ali é o momento de você semear. Porque essas sementinhas podem até não dar frutos agora, nessa existência, e quando chegar a adolescência se tornar rebelde ou propenso ao mal. Mas aquilo com certeza está plantado ali e num determinado momento essas sementinhas vão florescer. Então o que acontece é que quando ele chega a uma certa idade, o seu caráter vai ser aflorado. Ali já não tem mais a mesma facilidade de se passar os valores que tinham quando eles eram bem jovens. E é por isso que é muito importante, ainda que aparentemente não tenha resultado imediato, o amor deve prevalecer, deve falar alto. Mas entenda, não basta eu impor ao jovem, impor ao adolescente medidas que eu não adoto. Isso também não é bom. Nós temos vários autores aí que falam sobre a questão da saúde emocional do ser, que está tão comprometida. Por quê? Eu digo para você algo que o meu comportamento trai às minhas falas. E é claro que o adolescente já tem essa possibilidade de organizar o seu pensamento e de avaliar e criticar. É claro que o meu discurso precisa estar alinhado às minhas atitudes. Porque se eu tentar oferecer amor, quando na verdade eu sou um ser vazio, eu também não estou auxiliando. Eu preciso primeiro me consertar. Se eu quero ser um professor, eu preciso me instruir, eu preciso ir para a escola, eu preciso aprender. Lembre-se, amor é construção. Amor não nasce do nada. Amor é construção, é cuidados. É como se fosse uma flor. Ela precisa ser regada, aquela sementinha precisa ser jogada no solo. O solo precisa ser fértil. E quando eu falo solo fértil, vamos analisar, a família precisa ser fértil. Essa plantinha precisa ter cuidado. Essa plantinha tem que ser afastada das ervas daninhas. Então, enfim, uma série de procedimentos que nós vamos elaborando para cuidar daquela flor, que vai gerar no final o amor. E aí sim essa planta vai florescer, aí sim essa flor vai efetivamente se tornar bela. É a mesma coisa que acontece com o espírito. Não basta você, a um adolescente, tentar impor valores quando você não os tem, ou quando você não procura construir esses valores. Você precisa primeiro se transformar. Por isso vem aquela pergunta, séria pergunta, onde foi que eu errei? Se você adotou todos esses procedimentos, se você usou desse exagero, dessa dose de amor que você ofertou, e ainda assim esse ser continua em equívoco, continua tendo comportamentos mais voltado para o mal, a culpa não é sua, a culpa é do caráter desse ser que ainda não concebeu ou ainda não aspirou todos esses valores que lhe foi passado, não só pela sua família atual, mas em vidas pretéritas. E por isso ele vai precisar de novas e novas reencarnações até que ele ganhe a maturidade, compreenda os seus equívocos e corrija as suas faltas. Então, só para fechar essa questão, não é que haja modificação do caráter. Os espíritos esclarecem aqui que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Então ele mostra também que a importância da questão da infância é para que não lhe possa imputar excessiva severidade, dar-lhe ele todos os aspectos da inocência. Ou seja, para que os pais não tenham tanta severidade com aquela criança. E também que não foi somente por elas que Deus deu esse aspecto de inocência. Foi sobretudo por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que a caracteriza. Então, esse amor enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável. Se ele julga seus filhos bons e dóceis com essa fofura de uma criança, eles vão tentar tratar aquela criança com mais carinho, com mais amor. E por fim, a infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência dos que devam fazê-lo progredir, que é o que nós já falamos. Então, como vimos, como é importante a família, os pais, os tutores, na formação desse ser, no auxílio desse ser, no elaborar, no lapidar esse espírito que estamos recepcionando em nossa casa, que estamos amoldando em nossa casa. Sim, porque nós vamos amoldar esse comportamento, vamos auxiliar nesse desbastar dessas imperfeições de sua construção para que ele possa se tornar um ser, como todos chegaremos, perfeito. E simpatia e antipatia? Antipatia é um sinal de natureza má do ser. Por que de repente nem conheço a pessoa, estou passando por ela e aquela pessoa me causa uma certa aversão? Por quê? Não conheço, nunca fez nada para mim, não tenho o menor relacionamento com ela.
Às vezes acontece até nas redes sociais, né? Não gosta dessa pessoa. Como? Você está vendo imagem. Como você pode não gostar daquele ser? Não, não gosto dela. Como? Vamos tentar responder isso? E lá na questão 386 e em diante, eles vão tentar nos auxiliar para que a gente possa compreender. Duas almas não se reconhecem quando encarnadas, porém, nutrem um sentimento de atração e jamais como se fosse fortuito, mas sim a busca recíproca entre a multidão. Nunca nos encontramos, de repente a gente encontra aquela pessoa e como se ela fosse a sua amiga de infância, uma pessoa muito querida, alguém da sua família. O que existe é essa afeição, essa ligação. Afinidade, a atração por afinidade. Exatamente. Por isso que nós somos tão ligados a algumas pessoas, que as pessoas nos dão prazer, elas nos dão conforto, a gente se sente bem ao lado dessa pessoa. Então a recordação das passadas existências traria maiores inconvenientes do que lhe seria agradável. Mas, com certeza, após o desenlace material, lhe será recobrada a consciência e se lhes reconhecerão, quando então saberão que tempo passaram juntos. Então, a lei do esquecimento, nós veremos mais à frente, ela é fantástica. Esse véu é propositalmente não levantado quando estamos encarnados para evitar que nos aproximamos indevidamente de pessoas, atrapalhamos o projeto reencarnatório dessa pessoa, como também faz com que você não conheça essa história que tem por trás. Porque algumas histórias são tão horripilantes, são tão graves, que não nos permitiria nos unir. E essa afinidade ela é tão forte, que mesmo a gente não lembrando, as recordações do passado são apagadas momentaneamente, ainda assim nós nos atraímos por essas mesmas pessoas. As simpatias são estabelecidas não na vida corporal, mas quando ainda ligados na erradicidade pelos elos de afinidade. Então essa ligação, esse sentimento, né, essa afinidade, ela não se estabelece aqui, como muitos possam pensar. Ela se estabelece no mundo espiritual, quando ainda estamos na erradicidade, quando ainda estamos em contato com o espírito, na matéria ali envolvida, é espírito para espírito, onde as nossas verdades são translúcidas, não tem a persona, né, quando estamos encarnados, a enganar. Não existe como enganar, porque essa afinidade são sentimentos de energias que são trocadas, sintonias que são trocadas. Na erradicidade a gente fortalece esses laços. Exatamente. Então, por outro lado, as ligações que estabelecem no campo encarnado, atribuídas ao acaso, não é senão o efeito do magnetismo de atração que os espíritos estabelecem entre si. Então esse encontro, que chamamos de encontro casual, acidental, não tem nada de casual, não tem nada de acidental. Ela tem sim uma ligação magnética. Olha a física nos mostrando aí. Não tem nada de mágico, não tem nada de extraordinário. Tem ciência atuando para que esses espíritos possam se ligarem, possam restabelecer esse encontro. Então não existe a casualidade. Da mesma forma, nós temos a repulsa, né? Assim como temos a afinidade, nós temos a repulsa. No processo contrário, semelhante, também ocorre com os espíritos. E lá na questão 389 a 390, eles nos falam. As repulsas também são afastamento de espíritos antipáticos, que se reconhecem pelo mesmo processo que os atrai por afinidade, ou seja, o magnetismo. Então, é puramente física, não tem mágica, não tem fenômenos. Ele se repele por uma questão de magnetismo. A antipatia não é sinal de natureza má. Olha, respondendo a questão. Exatamente. Pode derivar de diversidade de modo de pensar, mas à medida em que vão evoluindo, estreitam-se esse antagonismo até seu completo desaparecimento. Então está nos mostrando que é no plano da Terra, é no plano do educandário que nós vamos consertar esse antagonismo. Eles existem? Sim, está nos mostrando que existem. São eternos? Não. E Jesus já nos falava, em uma das parábolas dele, ele nos falava sobre essa questão de acertar com o seu irmão, vá ter com o seu irmão, antes de ofertar ao Criador qualquer oferenda, vai ter com o seu irmão, para que quando chegares na frente do juiz, sejam as suas questões todas resolvidas. Então, Jesus já nos advertia que, ao longo de nossa jornada, nós vamos consertar esse antagonismo.
Porque esse antagonismo é fruto de nossa imperfeição, é fruto de nosso ego, é fruto de nosso ego exacerbado que foi ofendido. É isso que são os nossos E mais antagonismos. ainda, nosso desconhecimento. Porque a partir do momento que esses dois, que têm pensamentos divergentes, conhecerem a verdade, não vai haver mais esse antagonismo. Não é uma questão de um ser mal ou outro ser bom. Não é isso que ocorre. Às vezes, simplesmente uma pura divergência de pensamentos, divergência de gostos, divergência de pendores, faz com que esses espíritos se repilam. Ou seja, eles são antipáticos. Exatamente. E nada como a maturidade, nada como o tempo, em diversos processos reencarnatórios, para corrigir essas imperfeições. Então, o antagonismo que nutre um espírito pelo outro reside no receio que este tem de ser desmascarado ou receber censuras resistindo àquele através do ódio, da inveja ou inspirando ao desejo de praticar o mal. Então, olha o que eu estou falando para vocês do ego. Todos esses vícios que eu estou trazendo para vocês, eu traduzo numa única palavra: ego. É isso que acontece. E esse ego é tão exacerbado que eu tenho medo do outro me censurar. E é por isso que eu transmito ele, eu devolvo a ele através dessa repulsa, através do ódio. O bom espírito também sente repulsa pelo mal, por saber que este não o compreenderá e seus sentimentos são díspares em relação aos dele. Entretanto, não alimenta o ódio nem a inveja, limitando-se a evitá-lo e lastimá-lo, por não compreender as verdades por ele já compreendidas. Então, o espírito superior, ele está livre de ter essa percepção, de ter esses ataques? Não. Mas, no entanto, ele inteligentemente ele sabe que esses ataques é fruto do ser doente, do ser que não compreendeu aquilo que ele já compreendeu. E faz aquilo que Spinoza dizia, né? Contemplar. Nós vamos encontrar nos estoicos, vamos encontrar lá em Marco Aurélio, esse sentido de você não pode evitar o ataque, mas o que você não pode é retribuir esse ataque, se nivelar ao atacante, porque esse atacante é alguém que precisa de auxílio, ele é alguém que precisa de socorro, e a forma que eu tenho de socorrê-lo, se não posso me aproximar para passar a ele os meus valores, é orar por esse ser, para que ele ganhe consciência, para que ele recupere a sua consciência, para que ele atinja um estágio de compreensão dessa verdade, de entender que é a inutilidade do seu proceder. E o meu exercício constante é orar. E lembrar sempre, sempre como Marco Aurélio nos adverte lá na obra dele Meditações, e eu aconselho a leitura, uma leitura interessante, onde esse estoico vai nos mostrar que esse indivíduo que atenta contra mim, que atenta contra meu ser, é o meu irmão também. É difícil reconhecer isso, mas é preciso reconhecer que aquele que me agride não é um ser estranho, é um humano igualzinho eu sou. Aliás, ele não é outro, ele é meu irmão, ele é meu semelhante, ele é humano como eu sou, com imperfeições que eu preciso aprender a aceitar e é preciso auxiliá-lo através de construções de valores que eu vou passar através de minhas atitudes, não dos meus discursos, não das minhas falas vazias, não do meu dedinho em riste a esse irmão, mas da minha fala sincera, onde eu mostro, através dessa fala, a construção do meu ser. Esperamos que vocês tenham compreendido, tanto a infância quanto esses afetos, antipatia, simpatia, entendendo como funciona esse mecanismo. O conselho sempre é que continue a leitura, continue debruçado no livro, pesquisando, porque é importante essa pesquisa. E na próxima aula nós vamos falar um assunto muito, mas muito polêmico, e que alguns insistem em querer levantar esse véu, que é o esquecimento do passado. Por que será que temos que esquecer o passado? Por que alguns insistem em querer levantar esse véu na teimosia de dizer que tem poderes para enxergar o passado? Será que isso é possível? Nós veremos o que os Espíritos nos dizem no próximo encontro. Que a paz do Mestre Jesus venha com todos nós.